Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. O amor de Maria Santíssima, nossa guardiã aqui da nossa casa, possa nos consolar, cobrir com o seu manto e nos proteger. É muito significativo que tenha chegado nesse pedaço do trabalho que estava sendo feito aqui, em que é levantada essa questão do perdão, né? E a gente vai fazer uma pincelada sobre isso do perdão, porque na explanação de hoje, que é uma explanação que eu já fiz algumas vezes aqui na casa, mas que tem tempo que eu não faço, eu acho que é uma mensagem que é muito importante que a gente resgate, principalmente nesses tempos tão difíceis, né, que nós temos passado e que nós temos sido confrontados com a necessidade da profissão e da manifestação verdadeira da nossa fé. Então, hoje, o nosso diálogo é sobre uma passagem muito conhecida do Evangelho, que é o encontro de Jesus com a mulher que foi acusada de adultério. E é nesse momento em que nós precisamos fazer uma reflexão em quem somos nós, quem somos cada um de nós, e qual que é o nosso papel de cristãos e de espíritas, nesse mundo que nos apresenta tantos desafios, nesse momento de transição planetária, em que se faz verdadeiramente a distinção, né, entre o joio e o trigo. Então, a passagem que eu vou citar, ela foi pensada do Evangelho segundo João, capítulo 8, nos versos de 1 a 11. E ela diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam ele, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus com a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Bom, é interessante observar que no estudo dos manuscritos antigos, essa passagem bíblica ela não consta na maioria deles. Grandes estudiosos da Bíblia falam que ela não constava nem sequer no Evangelho segundo João. Mas alguns pergaminhos registram essa passagem no Evangelho de Lucas. E, de fato, Lucas, dos evangelistas, era quem costumava muito traçar um perfil de quem eram os escribas, né, os homens da lei, e os fariseus. E Lucas ele tinha um olhar muito profundo, muito disciplinado, por causa de uma dupla qualidade da personalidade dele. Ele era médico e era militar. Então, por que a passagem não consta? Alguns estudos do filósofo Santo Agostinho afirmam que um dos motivos era o ciúme dos homens em função do fato de Jesus não ter concordado com aquele ato de subjugação da mulher. Uma sociedade extremamente machista que via a mulher como uma propriedade, como nós vamos ver mais para frente, e que antes de entender a atitude de Jesus como um ato de amor, de perdão, de acolhimento, eles na verdade enxergavam aquele ato como uma afronta, como se ele estivesse incentivando aquele tipo de comportamento que os ofendia. Bom, tem algumas referências sobre a questão do adultério, tanto na primeira revelação, mas principalmente na primeira revelação. Então consta lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 14, o mandamento não adulterarás. No livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 20, consta: nem te deitarás com a mulher do teu próximo. Também no livro de Levítico, no capítulo 20, 10, ele reforça: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo,
será morto o adúltero e a adúltera. E novamente em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 18, está escrito: não adulterarás. Então a mulher era vista como uma propriedade, de modo que mais do que uma questão que hoje envolve a moral, envolve a honra, envolve a quebra do compromisso, isso era considerado sim como se fosse um roubo, uma posse de forma indevida de uma propriedade. Basta ver como muitas vezes os evangelhos, os textos antigos falam, né? Eram tantos homens, fora mulheres e crianças. Então não entravam na contagem de seres humanos, eram propriedades. Mas nesses casos todos, já lá no Antigo Testamento, na primeira revelação, o livro de Deuteronômio fala: se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Então aqui fica um primeiro questionamento. Se a lei dizia que deveria ser punido tanto o homem quanto a mulher, por que só a mulher estava sendo levada a julgamento? Porque não existe essa figura do adultério solitário. Para você adulterar, para cometer uma traição, precisa ter pelo menos 2 pessoas. Na verdade, pelo menos 3, que é aquele que foi traído, que pelos ritos da lei deveria prestar a acusação, é o homem que estava envolvido no adultério e mais a mulher, e esses 2 sim seriam punidos. Então a gente vê aqui, nota nessa passagem a ausência tanto do homem que deveria fazer a acusação pública, quanto do homem que concorreu para aquele ato de, vamos chamar de pecado, né, com aquela mulher. Então, tem um trecho no livro Pão Nosso em que Emmanuel faz essa pergunta, né? E o adúltero? Então, Emmanuel fala assim: o caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos seus semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Vamos repetir isso aqui. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal no seu semelhante sem enxergá-lo em si mesmo. Então, é aquela famosa passagem que Jesus adverte o outro, né? Você está vendo o cisco no olho do teu irmão, mas não está vendo que tem uma trave no seu. Então, é uma tendência que Jesus já observava naquele tempo, da nossa baixeza moral, da nossa infantilidade espiritual, de enxergar no outro o mal, quando nós não éramos capazes de enxergar o mal em nós mesmos. Então, como eu falei aqui, não existe adultério solitário. Então, aqueles que acusavam o mal de maneira tão veemente, de maneira tão violenta contra aquela mulher que estava naquele momento arrastada, humilhada, indefesa, prestes a ser assassinada de uma maneira muito dolorosa, muito humilhante e muito cruel, as pessoas que enxergavam, que estavam defendendo aquele ato, tinham em si sombras que elas não tinham condição de enxergar, mas que naquele momento elas só conseguiam enxergar essas sombras e esses defeitos nos outros. O adultério, além da questão da posse, da traição, da questão moral, da questão de ser um roubo de propriedade, ele também tinha uma figura de linguagem muito significativa para os povos daquele tempo. Porque, simbolicamente, a aliança do povo judeu com o Deus de Israel, né, aquele Deus guerreiro, aquele Deus que iria proteger ele dos seus perseguidores, que ia subjugar os inimigos, essa aliança, esse compromisso, ele era simbolizado como um casamento. Em diversos momentos, quando várias tribos de Israel se corromperam à idolatria, o profeta Isaías chegou a falar em alguns dos seus textos: as minhas mulheres tornaram-se prostitutas, porque elas estariam traindo a aliança que haviam feito com Deus e estavam então idolatrando a outros deuses. Então a adoração de outros deuses era vista também como um ato de traição. Então, mais uma vez, Jesus estaria aos olhos daquelas pessoas sendo condescendente, passando pano, como diz a molecada de hoje, para aquela atitude daquela mulher, e que para eles era uma humilhação e era um insulto muito grande, porque ele era visto então como um homem quase que pervertido, que não só passava o pano para a atitude daquela mulher, como concordava também que essa aliança que era sagrada para os judeus pudesse ser tratada de uma forma menor. Mas qual que era verdadeiramente o sentido desse perdão
que era apregoado por Jesus. Bom, existem duas maneiras da gente enxergar os olhos e assim, a direção e a vertente do perdão. Um é quando a gente aplica a nós mesmos, né? E o outro é quando nós aplicamos aos outros. E isso é muito interessante da gente observar antes de proferir as palavras e antes de proferir os julgamentos, porque é perfeitamente compreensível que uma pessoa que esteja no momento de dor, no momento de traição, ela se sinta ferida, ela se sinta machucada. É compreensível que ela tenha esse impulso de desejar o mal ao outro, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Quem é que não imagina aqui, por exemplo, alguém fazendo mal para um filho da gente ou para alguém muito querido da gente? Quem é que não se sentiria também no impulso de fazer algo para poder fazer justiça com as próprias mãos? E é daí que decorre, como nos postulados espíritas, a necessidade de um organismo social, de um código de ética moral que impeça que a gente se torne uma sociedade de barbárie. Porque nesse sentido, se a gente for refletir, o perdão ele também é uma via de mão dupla. Eu posso me imaginar a dor insuportável que é de imaginar uma filha minha estar voltando da escola e aí uma pessoa pega um carro embriagado, dirige em alta velocidade e atropela a minha filha, e eu vou sentir, além da dor da perda, um sentimento profundo de vingança. E isso é normal, nós estamos num mundo de provas e expiações. Ninguém espera que todo mundo tenha condição de passar por uma situação difícil dessa sem se sentir mal. E aí, nesse momento, qual que é o exercício que nós devemos fazer? É pensar, escuta, se eu realmente agora acho que essa pessoa que fez essa barbaridade, ela tinha que ser presa, tinha que ser punida, tinha que ser linchada, né? Tinha que ser assassinada, tinha que receber a pena de morte, tinha que receber a prisão perpétua, porque eu estou movido pelo meu ódio, pelo meu sentimento naquele momento, é quando eu deveria também me fazer uma pergunta: e se fosse o contrário? E se a pessoa que estivesse dirigindo o carro aqui fosse o meu filho? Como é que eu gostaria que ele fosse tratado? Então aí a gente pensa que o que a gente gostaria que na verdade acontecesse não era que ele ficasse impune por aquele ato que ele cometeu, mas que ele fosse tratado com justiça, que fosse tratado como de uma maneira humanitária, que respondesse, que adentrasse a um sistema penal, que o de fato recuperasse, que de fato proporcionasse a ele condições de um dia retornar para o convívio em sociedade e assim se tornar uma pessoa, inclusive um dia capaz de pelo menos minimizar aquele erro que ele cometeu. Então a gente observa essa faceta do perdão por esses dois aspectos. Né, o aspecto de que eu tanto posso estar precisando dar o meu perdão para alguém, mas que amanhã ou depois ou em diversos momentos da vida eu posso sentir a necessidade de ser perdoado também. E é interessante porque quando a gente pensa na dimensão e no peso do perdão, muitas vezes é difícil a gente imaginar como é difícil perdoar, né? Perdoar um abandono, perdoar uma traição, perdoar um ato covarde que foi feito contra nós, perdoar quando você, por exemplo, entregou tudo que tinha de melhor para um relacionamento, para uma amizade, para alguém que você gosta, e aquela pessoa fez pouco caso daquilo ali, às vezes te magoou, te machucou, né, te fez passar por uma situação humilhante, e a gente realmente fica, eu não consigo perdoar, eu não dou conta de perdoar. Um segredo e uma forma muito prática da gente começar a entender essa dimensão do que é o perdão, é a gente começar a fazer a pergunta ao contrário: o que o perdão não é? Porque nós temos alguns conceitos, né, que estão ali assim, já cravados dentro do coração, dentro da cabeça da gente, daquilo que a gente acha que o perdão é. Que o perdão é uma forma que você simplesmente vai ignorar de maneira quase beatífica, né? Quase santa, aquele mal que lhe foi feito, como se você não sentisse nada. O primeiro passo do perdão é entender e acolher aquilo que a gente sente. Entender que a nossa indignação, a nossa revolta, ela é uma revolta legítima. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é pensar que, por exemplo, o perdão ele não é esquecer. Porque se alguém cometeu um mal para a gente em algum momento da nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir esquecer, né? Se alguém atropelou uma pessoa um dia, aquela pessoa ficou paralítica ou ficou com um defeito, um dano, né, para o resto da vida, ela vai passar o resto da vida convivendo com aquilo ali e ela dificilmente vai esquecer. Então o perdão não é esquecer. A gente tem que esquecer essa ilusão de que perdoar é esquecer. Perdoar não é parar de sentir a dor.
Perdoar não é parar de sentir a dor, porque, como eu falei, pode ser que eu tenha ficado com uma sequela daquilo para o resto da minha vida. Em algum momento eu vou ter que, lidar, que acolher aquela dor. Então, perdoar não é deixar de sentir dor, não é ignorar aquilo que eu sinto. Perdoar muitas vezes pode ser ressignificar nos muitos momentos em que a gente se sente magoado, se sente machucado por aquilo que nos foi feito. Talvez pensar naquilo que de bom também tivemos daquele relacionamento possa um pouco minimizar essa dor e entender que aquela pessoa ela está no processo dela, de evolução, de crescimento, e que também, como foi falado, eu posso precisar desse perdão também um dia. Perdoar não é voltar a confiar. Tem um caso muito interessante que o Rossandro Klinger, que é psicólogo, conta em uma das palestras dele, que ele atendeu em consultório uma vez uma paciente que disse que tinha sido abusada pelo pai na infância. E ela carregava aquilo como uma dor muito profunda. Mas aí ela me disse, olha, eu tenho uma filha, eu preciso de fazer uma viagem, aconteceu isso quando eu era criança, eu conversei com meu pai, eu perdoei ele se arrependeu, eu queria saber se eu posso deixar minha filha com meu pai. E ele falou, não, você não pode deixar ela com ele. E uma coisa é você ter praticado o exercício do perdão para alguém que é uma pessoa significativa nesse ciclo dessa sua encarnação. A outra coisa é que você não tem garantias de que ele não vai repetir com ela a mesma coisa que ele fez com você. E em primeira instância, dado pela espiritualidade, a responsabilidade de cuidar da sua filha é sua. Então, não é pelo fato de você ter perdoado, não significa que você tem que voltar a confiar. O perdão também não nos obriga a voltar a conviver. Eu posso perfeitamente perdoar alguém que me fez mal, querer que ela siga adiante com a vida dela e dizer, olha, tudo bem, vá em paz, desejo que você seja feliz, mas não há espaço mais na minha vida para poder conviver com você. Tamanha foi a angústia, a falta de descanso que esse ato, essa traição me trouxe. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero que você seja feliz, quero que você siga o seu caminho, mas eu não sou obrigado a conviver. Perdoar também não é eximir a pessoa de responder por aquilo que ela fez. Então, a pessoa cometeu um crime, cometeu um roubo, cometeu um crime qualquer, ela pode até ser perdoada, mas ela vai ter que responder por aquilo que ela fez, ela vai ter que reparar, na medida do possível, o estrago que ela causou. E isso está, inclusive, no nosso próprio entendimento, disso que falamos quando falamos em causas e provas e expiações. Então, por mais que a gente deseje o bem dessa pessoa, deseje que ela progrida em sua nova caminhada, nós não temos o direito de permitir que aquilo que foi feito permaneça impune, porque isso pode servir de exemplo, de mau exemplo, para que outras pessoas também venham a fazer o mesmo depois. Então, vocês percebam que a gente muitas vezes tem uma noção errada do que é o perdão, porque a gente muitas vezes se exige um comportamento de santo, de espíritos puros, que nós ainda não temos. E que muitos seres ainda mais evoluídos do que nós também não têm. Então, o perdão, a necessidade do perdão, ela se torna mais suave na medida em que nós consideramos essas duas linhas de raciocínio. Primeiro, é que não só eu tenho a necessidade de perdoar, mas que eu também constantemente tenho necessidade de ser perdoado. E segundo, o perdão, ele nada mais não é esquecer, não é de deixar de sentir dor, não é voltar a conviver, não é esquecer aquilo que passou, não é voltar a confiar, não é permitir que a pessoa siga adiante sem responder por aquilo que ela fez. É tão simplesmente desistir de qualquer mal que eu tenho impulso de fazer contra aquela pessoa, abençoar a jornada dela e buscar forças na espiritualidade, buscar forças em mim mesmo para poder prosseguir a minha caminhada e tentar me curar daquelas feridas que ficaram. Então, naquele sentido, daquela sociedade, o perdão que era apregoado por Jesus, ele também tinha um outro significado, que era um significado mais profundo. A palavra pecado, ela vinha de pecar dos esportes olímpicos. Quando você tinha o arco flecha lá e você ficava tentando acertar o alvo, cada vez que você jogava a flecha, que você errava
Naquele momento você tinha pecado. Então pecar é o ato de você errar no sentido de tentar acertar o alvo. Então à medida que você erra tentando acertar, aquilo ali é considerado um pecado. E o sentido do perdão, ele era o sentido de resgatar a dívida. Existiam muitos povos naquele tempo que eram povos escravizados pelos mais diversos motivos. Se fossem subjugados por Roma, eram povos conquistados, era alguém que tinha uma dívida e não conseguia pagar. Diversos motivos faziam com que uma pessoa fosse escravizada. Mas se a partir do seu trabalho, a partir de anos de dedicação, seja juntando dinheiro, seja prestando serviço, seja se doando daquela forma que pudesse, a pessoa em algum momento ela conseguisse a remissão, ou seja, pagar a dívida que ela tinha, ela conseguia também a libertação, porque ela já tinha doado de si totalmente tudo que ela tinha para pagar aquilo que ela devia. Então, perdão vem de perdonare, que é doar totalmente, é resgatar totalmente uma dívida que eu tinha e voltar então a ser uma pessoa liberta. Então o perdão nesse caso passa a ter o sentido de liquidar uma dívida por meio dos seus próprios esforços, é romper os grilhões, é se libertar. Perdoar era considerar que aquilo que se devia já havia sido reparado, já havia sido resgatado. Então, quando a gente confia na providência divina e entende que a gente tem um Deus, que é a inteligência suprema, que é amor supremo, que é a causa primária de todas as coisas, que coloca ao nosso redor uma multidão, uma legião de espíritos do bem, que está atenta a cada detalhe das nossas vidas e que enxerga muito mais além do que nós enxergamos, que é capaz, inclusive, de tecer o tecido da vida ao nosso redor, de nos abençoar com as inspirações do dia a dia, para que a gente possa tomar as melhores atitudes. Toda essa miríade de espírito de luz, ela está se mobilizando ao nosso redor quando a gente se sintoniza na harmonia do perdão, de deixar aquela pessoa ir, de desistir de praticar o mal a ela e deixar então que a providência divina no seu tempo e a sua maneira haja com aquela pessoa da forma que tem que agir e ter a convicção e a fé e a crença de que nós seremos resgatados, que não iremos passar por dores que não sejam insuportáveis, que teremos sempre que necessário o consolo, o cuidado, a abertura de novos caminhos para a nossa vida. Então é esse amor supremo, que nos permite, inclusive, continuar tentando acertar, continuar errando e tentando acertar, continuar pecando, mas no sentido de fazer aquilo que é correto. Por isso que a grande mudança da primeira para a segunda revelação era que se antes você tinha um Deus guerreiro, Jesus nos apresenta então o Deus da parábola do filho pródigo, daquele filho que saiu de casa, que gastou tudo aquilo que ele tinha, que era execrado por toda a sociedade, mas que o pai, quando vê voltando para casa cabisbaixo, humilhado, machucado, faminto, quase nu, sujo, sedento, ele então olha de longe, sonda o que tem no coração daquele filho, entende que ele passou pelo que tinha que ter passado, vai ao encontro dele, abraça e manifesta o símbolo maior do perdão, que é dar o beijo, oferecer o ósculo, é abraçar, é mandar cobrir o filho com o manto. E isso, dentro do campo da religiosidade, é muito interessante porque nós temos alguns estudiosos falando dessa parábola como, na verdade, a parábola dos dois filhos perdidos, porque estavam perdidos tanto o filho que saiu de casa, quanto o filho que ficou e não quis aceitar o irmão que voltava, porque ele achava que ele tinha mais direito do que o outro. Então, do ponto de vista da religiosidade, é como se aquele filho que tivesse partido, ele fosse o filho então que tivesse cego, mergulhado naquilo que são só os prazeres desse mundo, naquilo que é ignorar o que o outro sente, ignorar a necessidade do progresso, ignorar a necessidade de empenhar esforços próprios para poder sanar as feridas, para poder encher a barriga de um irmão que está com fome, enxugar as lágrimas de uma irmã que está no momento de dificuldade. Então a pessoa ela se entrega ao egoísmo, se entrega aos prazeres meramente mundanos. Então esse é o filho que partiu, é o filho que foi embora, é o filho que se preocupou só com ele, é o filho que teve uma atitude egoísta. Agora o filho que ficou também estava perdido, porque quando o irmão volta, ele se revolta e ele não quer receber o irmão em casa.
Ele achava que ele tinha mais direito que o outro. Então ele também vira para o pai e fala: eu estive aqui do seu lado e o senhor nunca permitiu que eu matasse um cabrito para celebrar com os meus amigos. Vai então esse teu filho e gasta o teu dinheiro com prostitutas e o senhor recebe de volta. Ou seja, uma postura extremamente egoísta de alguém que estava cobrando do pai o amor que ele tinha dado. Então quem seria esse filho? Quem seria essa criatura? Essa criatura seria tão somente aquele que vive a religiosidade de verniz, aquele que acha que o fato dele estar socado dentro de um centro espírita, ou dentro de um templo, ou dentro de uma igreja, ou com uma Bíblia embaixo do braço, apontando o dedo para os outros, lendo o que está escrito, sem interpretar a letra, sem traduzir aquilo ali em amor, esse é o filho egoísta, esse é o filho que ficou. Muitas vezes nós temos uma tendência, inclusive, a imaginar que aquele filho que partiu, ele tinha mais coragem e talvez até mais espiritualidade do que aquele filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele se acomodou ali na rotina de tal forma com o camarada da parábola de talentos que enterrou o talento para não ser roubado, Ele desperdiçou a sua condição de evoluir. Talvez se ele tivesse feito um movimento de se reconciliar com o irmão antes que o irmão fosse, talvez se ele tivesse tentado trazer o irmão de volta para casa, tentasse cumprir o papel que se esperava dele, que era promover o resgate, o perdão, a reconciliação entre o pai e o irmão, talvez ele tivesse sim exercido de forma verdadeiramente genuína e amorosa o seu instinto de religiosidade. Então, o perdão e o amor nos traz a uma pergunta de qual que seria então a nossa postura diante de um ato como esse e depois de tudo que já se falou aqui do perdão. No sentido do homem que deveria prestar a queixa para que aquela mulher fosse punida, faz sentido para nós, enquanto cristãos, entender e acreditar e defender e elaborar e buscar essa evolução espiritual, de compreender que por maior que fosse a dor da traição, um homem que ama verdadeiramente uma mulher, que ama plenamente alguém, jamais teria capacidade de assistir ela sendo apedrejada de uma maneira tão vil. Jamais. E aí, nesse sentido, a gente volta para uma outra passagem interessante, já sabe, é essa do sábio Salomão no Antigo Testamento, que é a história das mulheres que se apresentavam como mães da mesma criança, E elas discutiam, então, e o rei fala: bom, então vamos ter aqui a chamada solução salomônica, Mandou trazer uma espada, falou que ia partir a criança no meio e dar uma parte para cada uma. Então, uma das mulheres se vira e fala: não, então não precisa, ela que é a mãe, deixa com ela. Então, o rei falou, como a outra aceitou, ele falou: não, então você é a verdadeira mãe, porque esse é o amor verdadeiro. Você prefere perder e ver e ir embora do que assistir o sofrimento daquela pessoa. Então, aqui nos traz também para uma reflexão significativa do que é o sentido do amor e do perdão. Porque quem era aquela mulher? Era Maria de Magdala, era alguma outra Maria? Quem poderia ser essa mulher que hoje incorresse em queda? Podia ser uma irmã, uma amiga, a nossa companheira, a professora, uma irmã, uma filha, a nossa mãe. Poderia ser qualquer pessoa, qualquer um dos nossos afetos no mundo de provas e expiações. Daí que o poeta, ele imortalizou na música quando ele disse: Maria, Maria, é uma certa magia, é uma força que nos alenta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Não se vive e se ama nesse planeta de provas e expiações sem experimentar a dor e, em muitos momentos também, sem experimentar a queda. Então, Jesus vem nos ensinar que, por maior que seja a mágoa e por maior que seja a dor, o sentido maior do amor e do perdão é deixar ir. Entregar aquela criatura para que a providência cuide dela da forma que tem que ser cuidada e no tempo correto. Então a turba, vamos voltar para aquele momento, aquela turba, aquela multidão, trazia aquela mulher humilhada, machucada, para que ela fosse julgada por Jesus. E vamos entender o que aconteceu ali naquele momento, Naquele momento, aquela multidão se comportava com o que a gente chama hoje na psicologia de espírito de manada.
Era um psiquismo coletivo. Quem já viu esses documentários aí de vida selvagem, né? Quando a manada vai toda para um lado, aí a outra toda vai para o outro, ou alguém, às vezes, todo mundo sai correndo por um lado e a pessoa nem sabe aquilo que ela está fazendo. É uma doença coletiva, é um psiquismo coletivo. Tem uma história muito interessante de um experimento que foi feito há alguns anos com macacos no laboratório. Então, tinham 3 macacos adultos e eles penduraram um cacho de banana e tinham escada para poder pegar o cacho de banana. E toda vez que o macaco foi subir para poder pegar o cacho de banana, eles pegaram um jato de água fria e forte e deram um banho nos 3 macacos. Aí uma vez um outro macaco foi tentar fazer a mesma coisa, aí deram um jato de água fria. Quando o terceiro macaco foi tentar pegar, os outros 2 que viram que ele ia pegar, sabiam que ia tomar um banho de água fria, pegaram ele e bateram, não deixaram ele subir. Aí pouco tempo depois tiraram um desses macacos e colocaram um macaco que nunca tinha passado por aquela experiência. Ele viu o cacho de banana e foi logo subir na escada para pegar. Antes que ele tentasse subir, os outros 2 já pegaram ele, já cobriram de porrada também para não deixar dúvida. Aí tiraram o segundo macaco e colocaram um outro macaco que também nunca tinha passado por a mesma coisa. Ele foi lá, foi pegar o cacho de banana, aí o macaco veterano e o outro que nunca tinha tomado banho começaram a descer a porrada nele também. Aí, por fim, tiraram o terceiro macaco que tinha participado e botaram um terceiro. Ou seja, tinha agora na cela 3 macacos que nunca tinham sabido, nunca tinham tomado banho gelado. E quando esse terceiro macaco chegou, ele foi subir, adivinha o que aconteceu? Cobriram o pobrezinho de porrada. Então você tinha ali 3 entes que estavam tendo uma atitude que nem sabiam por que estava fazendo aquilo. Estavam fazendo aquilo porque viram os outros fazer. Eu estou fazendo porque fizeram comigo. Né? Já viu esse tipo de professor, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente? Não aliviaram comigo, né? Comigo foi assim, 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 assado. Por que eu vou fazer diferente dos outros? A nossa jornada evolutiva nos convida ao desafio de romper o ciclo. Então, se eu tive um pai abusivo, se eu tive um parente alcoólatra, alguém que me fez algum mal de alguma forma, alguém que não foi leal, né, ao meu sentimento, é isso que Jesus chama de dar a outra face. Não é pedir para o outro bater do outro lado. Dar a outra face é se alguém te fez o mal, então você dá a sua outra face. Você mostra que você é capaz de fazer o bem. Então, se eu fui traído 10 vezes, a 11ª vez que eu me relacionar, ainda assim eu vou insistir na lealdade, vou insistir na fidelidade. Porque por mais que me doa ser traído, eu sei que me doeria muito mais estar do outro lado, estar na condição de quem traiu. Então, os homens trazem aquela mulher para Jesus e fazem de maneira maliciosa a pergunta para ele, né? Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. E aí é muito significativo que Jesus, vendo a infantilidade daquela multidão, ele poderia ter feito, né, qualquer atitude, mas ele aproveita aquele momento também, como sabe que era, para dar uma lição. E essa lição de Jesus, é importante lembrar que a questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é: vede Jesus. É interessante essa expressão, vede Jesus. O escritor português José Saramago, ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, em que ele conta, né, de uma forma muito fantasiosa, que em determinado momento na Terra, as pessoas foram acometidas da chamada cegueira branca, que ela fazia com que as pessoas vissem só as coisas de uma maneira leitosa, né? E aí ele começa a explorar os tipos de cada um, o que uma pessoa é capaz de fazer em troca de favores, em que nível de crueldade uma outra pessoa é capaz de chegar, e de também como nesses momentos outras pessoas passando por situações semelhantes também conseguem extrair o melhor de si para dar ao outro. E aí nesse livro ele fala uma coisa muito interessante: se podes olhar, vê, e se vedes, repara. Olha que interessante. Se você pode olhar, o ato de olhar, de enxergar, de ver alguma coisa, então olha. E do momento em que você olha, vê. Ver é diferente de olhar. E olhar é você perceber as formas. O ver é tentar entender aquilo que está acontecendo, tentar enxergar o outro para além daquilo que você simplesmente está olhando. E fala, a partir do momento em que você consegue olhar, ver, tenta entender
tenta compreender, raciocina. E assim que você raciocinar, repara. Repara no sentido de ir, de corrigir, de aprender, de agir diferente. Então, é um modo de olhar mais acurado, é um modo de olhar mais humano. E aí, nesse sentido, isso que o espírito evoluído de Jesus já tinha há milhões de anos, e que naquele momento daquela tarefa ele se apresentava como nosso mestre, nosso mentor espiritual, ele mostrava, ele dava essas lições e se mostrou sábio e se mostrou mestre, não só por aquilo que ele falava, mas também por aquilo que ele não falava. Não só por aquilo que ele fazia, mas também por aquilo que ele não fazia. Então, do momento que trazem a mulher a ele, e ele se vê diante daquela situação, essa mulher foi acusada de adultério. Então, ele se abaixa no chão e começa a escrever na areia com o dedo, não fala nada. Esse silêncio de Jesus é muito significativo, porque era como se naquele momento eles se virassem para aqueles homens, aquele bando de fuxiqueiros, né? E dissessem: o que eu tenho a ver com isso? A mulher foi apanhada em adultério, o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema meu? O que você tem a ver com a intimidade do outro? O que você tem a ver com as opções afetivas que o outro tem? Porque eles queriam naquele momento não só humilhar e matar a mulher, eles também queriam criar uma condição em que eles pudessem acusar Jesus de alguma coisa. Porque se ele dissesse sim, apedreja, cumpra a lei, né? Aí ele ia entrar em contradição com a mensagem de amor e de perdão que ele pregava. Agora, se ele dissesse que não, né, que não era para fazer aquilo, que era para perdoar, aí então ele estaria em contradição com a lei mosaica. E aí ele também poderia ser acusado. Jesus percebeu isso. E aí, esse silêncio dele, eles insistiram. Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Bom, aí saiu do campo da fofoca, entrou no campo da moral, entrou no campo legal, né? Jesus foi confrontado, ele era um rabi, ele era um mestre, ele aprendeu a lei desde pequeno, mas ele pregava uma religiosidade de amor. Então o que ele faria naquele momento? Ele para de escrever, ele olha para as pessoas e fala: muito bem, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E voltou a escrever na areia. Alguns estudiosos dizem que nas palavras que eles escreviam, os homens adultos podiam ver o interior e a própria sombra. Então eles começaram a enxergar na areia ladrão, assassino, prevaricador, usurário, traidor. Cada um começou a enxergar a sua sombra e cada um foi soltando a sua pedra. E aí o Evangelho fala que dos mais velhos para os mais novos. Dos mais velhos, porque a caminhada era longa. Quanto maior a caminhada, maiores são também os tropeços. Então, os homens foram largando as pedras até que no final ficou o mestre e a aluna. E aí se desvela mais uma vez a amorosidade de Jesus, quando ele, que seria, em tese, o único presente ali que poderia julgá-la, o único espírito de luz que teria condição de julgá-la, ele vira para ela e fala: minha filha, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? E ela responde: não ficou ninguém, Senhor. E aí Jesus fala: também eu não te acuso, vá e não peques mais. E aí eu gosto sempre de lembrar isso. Quando ele diz vá e não peques mais, não é uma ameaça, não é no sentido de moral. Ele fala: cuida de você, se olha, se vê, se enxerga, repara em você, repara nos teus tropeços, reflete sobre você, porque você atrai as energias com as quais você se conecta, né? Então ele fala para ela, naquela sociedade que tinha um contexto, né? Que ele não poderia ser morto, porque Roma controlava quais que eram os rituais do Sinédrio, mas ainda assim ele se arriscou. Ele poderia ter tido uma atitude diferente, ele poderia ter feito ali um milagre, vamos dizer, entre aspas, e poderia ter salvo a mulher, mas ele se expôs, ele preferiu se expor, ele preferiu ficar presente e dar naquele momento mais uma lição de amor, ou seja, o perdão como resgate de uma vida. E aqui, para concluir, nesse momento em que se exige de nós uma postura de cristãos e que vemos tantas pessoas, infelizmente, inclusive dentro do nosso meio espírita, que se dizem cristãs, agindo da forma que Cristo não agiria, é importante que a gente se faça, né, o apelo do poeta. Vamos olhar, vamos ver
a nós e vamos reparar em nós e deixar que o irmão tenha a sua trajetória, tendo para nós o exemplo de Jesus como nosso modelo e guia. Modelo e guia. Pensar antes de tomar qualquer atitude, de fazer qualquer postagem, de ter qualquer reação, de pensar como Jesus agiria. E aí eu gosto de lembrar aqui o verso do Evangelho segundo João, quando ele diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Verbo é ação, verbo é atitude. Então, se ele tem ação e tem atitude, ele é o verbo, ele é a própria ação que se fez carne, significa dizer que a diferença entre aquilo que Jesus dizia e aquilo que ele fazia era nenhuma. Ele era coerente nas suas atitudes em todos os momentos com aquilo que ele dizia. Que nós possamos, então, para a própria cura das nossas feridas, para a própria cura das feridas que venhamos a ter com os outros, buscar agir verdadeiramente como Jesus, de perdoar as pessoas, de ter leveza de espírito, de permitir que elas prossigam a sua caminhada, de intervir sempre que nós vimos que uma injustiça esteja para ser cometida, porque é aquilo que Deus espera de nós naquele momento. E que possamos então ser aprendizes do Mestre, que é para nós modelo e guia. Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, que nos preenche a plenitude de ser, esteja em cada um de vocês, em cada um de nós. Gratidão, que assim seja.